nenhuma vibração negativa, nós somos luz, paz, amor, felicidade, Deus. Então, todo ou qualquer sentimento é uma oportunidade que Deus está te avisando de que tem obsessores precisando de ajuda e que você precisa orientá-los, abençoá-los, entregá-los a Deus de forma natural, pacífica e harmoniosa. Eles vão estar sempre aí, sempre te mostrando que estão aí. Assim como os espíritos de luz. A todo momento eles mostram que estão conosco. E não tem nada de mal nisso. Eu não tenho que sair correndo para os espíritos de luz e se afastar. Sai, demônio! Sai daqui, demônio! E descarrega! E sai... Não preciso nada disso. Sentiu qualquer coisinha negativa? Opa! Entrega a Deus, que Deus abençoe, vou me distrair com outras coisas e pronto. Isso é espiritualidade. Isso é maravilhoso. É o trabalho constante da nossa vida o tempo todo. Que são o quê? Os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são a grande harmonização que tem que ser travada 24 horas no nosso dia a dia. E aí a gente vai ser um veículo de Deus maravilhoso na Terra, a começar pelos nossos antepassados. Antepassados esses que estão doentes e que precisam ser ajudados. E quando a gente for para o plano espiritual, e se a gente tiver uma dádiva, o que a gente vai fazer? Cuidar de doente. O que André Luiz fez? Cuidar de doente. Quem são os doentes? Os espíritos que pensam de forma negativa. Isso é a maior doença que existe. Não existe maior que câncer. Eu posso pegar um câncer hoje, mas se eu tiver com pensamento positivo, é mais forte, mais importante, porque isso é para a vida eterna. A doença vai passar, o corpo vai passar, isso tudo vai sumir. Mas a minha mente tem que estar com pensamento de luz. Assim que a gente fala para todas as pessoas que têm doenças. Não importa a doença que você tem. O que importa é o seu pensamento. Seu pensamento de amor, de agradecimento, de luz, porque isso é que realmente vai te libertar. Isso é o que realmente vai te salvar. A gente só vai ser salvo, só vamos ser libertos quando a gente se libertar do sofrimento, das ilusões. E vem a nós os irmãos que precisam ser ajudados. Eu não vou ficar chamando o obsessor, vem para nós, também não vou fazer isso, né? Mas que Deus mandar, a gente vai estar sempre atento. O grande armadilha que a gente cai é achar que os pensamentos negativos são nossos. Se a gente tivesse a consciência que não é nosso, e que se eles vierem é para a gente abençoar e entregar a Deus, a gente vai estar ajudando tanto. A gente vai estar servindo tanto. A gente vai estar fazendo um trabalho maravilhoso na Terra. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, mais uma palestra, mais uma presença nossa, física e espiritualmente. Essa é a grande razão que nós viemos e temos motivação para estar presentes, não só fisicamente, como espiritualmente também. Porque nos identificamos tudo com o que é falado e viemos aqui exatamente através dessa energia, canalizar, absorver, transmutar e cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos. Essa filosofia, ela traz para a gente a teoria prática, novamente, né? Que nós temos que trabalhar cada vez mais, que é o nosso psiquismo, a nossa mente. A mente é uma área do cérebro muito pouco explorada, a gente sabe que tem uma função muito grande, que tem uma competência e muitos resultados positivos ou não perante o corpo físico, e tem a sua influência espiritual também, a influência do meio, a influência familiar, a influência dos encarnados, enfim. É um somatório de informações que essa área do psiquismo ela sofre, tem uma influência, tem uma sobrecarga, e através de pensamentos, reações, a gente age fisicamente em cima de atitudes em relação a esse feedback constante.
Então, o grande desafio nosso encarnado é saber lidar com o nosso psicológico. Trabalhar com a nossa mente. Sendo bem radical aqui. Uma pessoa que está extremamente incomodada com a vida, e ela tem um Rivotril do lado, ela abre o pote do Rivotril, toma tudo, parte para uma fase desencarnada. A pessoa que não está conformada com a vida chega numa altura. Então olha as extremidades. Uma pessoa que pega o seu dinheiro todo, vai para o cassino e aposta numa cor ali vermelha. E também tem um lado bom da vida. A pessoa que resolve largar o tráfico, largar as drogas e ir para uma igreja. A gente tem vários exemplos muito positivos também. Então isso é influência da mente. Ela pode oscilar, né? A gente trabalha na espiritualidade, na filosofia de Dr. Belo, sempre busca do equilíbrio, do bom senso, dessa linha da emoção e da razão. A grande realidade é que nosso trabalho aqui espiritual, a gente sabe que essa influência mental, psicológica e psiquiátrica está associada aos encarnados e aos encarnados também. Mas aqui cabe a gente falar também, como diferencial nosso com essa base espírita, dos desencarnados. E aí como a gente, os seres encarnados aqui, em aprimoramento espiritual, que somos nós, estudando, aprendendo e errando, como a gente vai lidar com isso, com a nossa mente, quando ela acerta, quando ela erra, quando ela falha. Ela falha. Foi falado aqui quando ela falha, né? E aí? O que a gente, com a atitude? Vai entrar o desespero, a gente vai somatizar, vai absorver, vai trazer para você, vai achar que é uma realidade. É a resposta da prova lá, né? Letra A. A B é você vai criticar aquele pensamento, vai negligenciar ele, se achando super poderoso. E toda a palestra que foi falada é a letra que a gente acredita. Que é aceitação, transmutação. Não é nosso, mas ao mesmo tempo a gente entende porque está ali, que tem algum motivo, e a gente vai sabendo lidar e vai aprimorando, fazendo daquilo ali um trampolim, ou seja, melhorando, aprimorando, criando cascas, né? Igual a primeira queda da criança, faz aquela ferida enorme, demora a cicatrizar, a segunda queda ele já tem uma casca ali, né? E é assim que a gente quer trabalhar com a nossa mente. A mente, o neurocirurgião que estuda a parte cognitiva e o cérebro, da anatomia, toda a sua função, durante mais de 10 anos para começar a trabalhar, ele é refém de uma reação de um ser humano racional, e muitas vezes limitado ou não, se dependendo da religião dele, né? Da religião. Então, essa nossa pauta, esse nosso assunto, a nossa espiritualidade, acrescenta muito, porque a gente acredita nos seres encarnados, desencarnados, e que nada é por acaso. Se está ali, tem uma função. E segundo, a aceitação, né? E saber lidar com isso. São os momentos que a mente psicológica ele vai florear também, vai ter o arco-íris, vai ter o sol. Depois da chuva vem o sol. Então a gente lida com aqueles pensamentos positivos, aquele momento de férias, quando tudo está bom, todo mundo está com saúde. E vem o bordão, né? Gostar da vida quando tudo está bom é mole, né? Gostar daquele que está te dando satisfação, está te dando alegria é mole, né? Gostar da psicologia e da mente quando ela está a seu favor, você não vai brigar com ela, as coisas vão fluir. E quando falhar? E quando der o revertério, quando der o boot, quando essa mente... E aí? A gente tem que estar minimamente preparado, equilibrado, com a teoria e exercendo a prática. E sabendo que não é a primeira vez, não vai ser a última. São as experiências, né? O Dr. Belo falava em experiência de Edison, que todo mundo vai atravessar. Esse assunto ficou em alta aí, de 3 anos para cá, né? A psicologia, a psiquiatria no cenário de economia, de críticas e de violência na cidade, isso contaminou muito, né? E as pessoas
fizeram o que? O psicossomático. O psicossomático é científico, somatizado. O psicossomático está lá no relatório. É o que? Abraçar. Ela colheu, botou no colo dela e falou, isso aqui é meu. Olha aí, psicossomático. É igual, cai numa espiral descendente, igual o helicóptero que perde uma pá, uma asa daquela, né? Perdeu, vai só descer. E aí, e nós? Vamos utilizar o que a gente tem. Primeiro é frequentar a religião, que ajuda muito. A gente sabe quando vem, fortalece, enriquece. Saímos daqui mais fortes, a bateria, a gente volta a ler mais, a estudar, a perceber os erros. É igual quem faz a faculdade pela internet, é a mesma coisa que presencial, a gente sabe disso. As reuniões têm a sua função também. E depois disso, a gente vai lá dentro da aceitação, sabendo lidar com tudo isso. As reações vão ser várias. Você chegou ali fora, você lidou com... entrou no carro, tem lá um volume de dinheiro que era seu, que você não sabia que estava lá. Você vai reagir muito bem. Ou não, você chegou no carro, o pneu furou. É psicológico, é mental, são as reações que o meio ambiente vai aprontar para a gente, de uma forma benéfica ou não. Fora o espiritual que a gente sabe, né? O sono é um exemplo máximo. Qualquer profissional da saúde hoje pergunta se o paciente está dormindo bem. A gente sabe que aquilo ali para a saúde é fundamental e ali já tem influências, né? O Dr. Belo falava muito isso, as etapas do sono. A gente tem o sono REM, o sono de desaceleração, e é uma parte de revitalização. Nessas horas podem vir a parte dos seres, dos antepassados. E fora o dia a dia, aquela hora que você, a mente é uma coisa, olha, a mente, quem trabalha com a psicologia, eu já tive a oportunidade de conversar, você não pode dar atenção em tudo que você pensa, não. Você pensa, às vezes, cada coisa absurda. E isso é comum. Você só não vai levar a sério aquilo ali vai passar na sua cabeça, você pode rir ou não, mas aquilo ali passa. Isso é o ser humano racional. Muitas vezes ele é irracional também. Tem essas etapas. Então esse é o desafio, de falar, ministrar um assunto sobre psiquismo, sobre espiritualidade, sobre emocional, sobre razão, sobre pensamentos e os antepassados, a influência nossa nisso tudo aí. Que a gente quer ter o melhor raciocínio e a melhor reação e saber lidar com isso. As ferramentas. Foi o que eu estava falando. A presença da espiritualidade, da literatura. Está naquele momento, procura a natureza, a gente sabe que funciona. A cachoeira, o mergulho ao mar, abraçar uma árvore. A respiração é a grande realidade, mesmo que 10 anos para cá ganhou muita força. A gente sabe que a respiração dá uma lavagem de uma forma boa nos nossos pensamentos, saber respirar profundamente. Buscar as coisas boas, naturalmente, pensar positivo e não botar no colo, não abraçar aquilo. E a meditação fala, uma das formas, aquele pensamento ele entra, aceita ele, igual a onda do mar. Ela entra com aquele volume e uma hora ela vai diminuir. E ela vai passar. Usa a cromoterapia, né, a função das cores, o branco, o azul, o Saint-Germain, que é o violeta. E aí a gente vai passando nas nossas etapas do nosso dia a dia. Mas a grande certeza que a gente vai sair daqui hoje é que existe esse lugar que a gente se identifica, né? Cabe ressaltar, que é o patrimônio. É o patrimônio que a gente consegue, nessas horas, ter uma âncora, uma pilastra. Não, vamos lá, porque lá a gente consegue lidar com isso. É uma bruta de uma ferramenta para a gente trabalhar a nossa mente. Tu lá vai organizar, né? Vai mapear, vai acalmar mais o seu dia a dia, né? É orar e o vigiar, né? Tem umas gírias que são populares, que são bacanas. O jogo é jogado, né? O jogo é jogado. A espiritualidade é igual, é ali, vivenciando.
Lá na roça, em Minas, o pessoal fala lambaria pescado. E da espiritualidade a gente fala orar e vigiar, para praticar, exercer, errar uma vez, errar a segunda. Com a mente, com o psiquismo igual. Então, a espiritualidade, a cromoterapia, a respiração, a alimentação, prática de exercício físico, a natureza, se contagiar com as pessoas boas e aquilo ali vai passar naturalmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo é vontade de Deus. Nesse momento, possa irradiar, possa rezar para todos aqueles que não puderam vir, que estão querendo melhorar, a todos aqueles que estão aqui, espíritos encarnados e desencarnados. Tudo é vontade de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Algum irmão quer falar, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pensamento? Eu vou colocar uma coisa que aconteceu comigo aqui, que foi bem assim, marcante, né? Eu estava lá atrás, a gente estava ouvindo aqui a sua fala e de repente eu pedi a Deus uma resposta porque eu estava vivendo. Eu falei, poxa, mas que turbulência é essa? Por que eu estou vivendo isso tudo nesse momento? E aí terminou a palestra, eu mudei de lugar, sentei aqui, e na hora do passe veio uma coisa que eu nunca tinha pensado aquilo, e era talvez, não sei se era exatamente a resposta do que eu vinha perguntando, mas tem relação, porque eu rezei para todos os meus antepassados, eu rezei para minha família, para todos os meus amigos, para os inimigos, eu rezei para todo mundo, e aí quando eu estava ali, e de repente veio algo na minha cabeça, eu nunca rezei por um irmão que eu perdi quando ele tinha 2 anos. Não sei o que, enfim. E aí assim, eu nasci e ele se foi de sarampo, né? Naquela época era comum. E naquele momento, talvez a resposta não fosse exatamente o que eu tinha perguntado, mas era uma resposta do tipo, poxa, você rezou para todo mundo comigo. E você nunca rezou por mim. E é engraçado, você me emociona porque esse irmão eu não tinha contato, não conhecia. Mas ele era meu único irmão por parte de pai e de mãe. Eu tenho vários irmãos e irmãs por parte de pai, vários irmãos e irmãs por parte de mãe, mas ele era o único que era. E assim, quando eu nasci, eu fiquei pensando, caramba, provavelmente quando eu nasci, o bebê requer atenção, requer cuidado. E ele tinha 2 anos, ele também era um bebê, ele também necessitava de cuidado. E ele se foi de sarampo, quer dizer, a doença dele talvez não tenha sido percebida, talvez eu tenha... Talvez a atenção realmente tivesse voltado para mim naquele momento. Mas enfim, eu nunca tinha pensado nisso. Naquele momento aqui, eu pensei nisso tudo e eu falei, meu Deus, será que eu fui por isso? E aí pedi perdão para ele. E 3 dias depois eu tive uma notícia, 2 dias depois uma notícia muito ruim e tive todos os sintomas de infarto, mas não era infarto, segundo o médico era angina. E aí assim, eu entendi que achei que angina é algo tipo, é tipo infarto, mas é quando Deus diz, não está na tua hora, volta, faz alguma coisa diferente, que você está fazendo alguma coisa errada. Volta lá e acerta o que está errado, não é a tua hora. Mas aí assim, eu coloquei isso porque assim, um momento de turbulência, uma pergunta, uma resposta, e aí hoje eu sentei aqui outra resposta veio na minha cabeça. Não, a turbulência não foi por tudo isso que eu vivi, não foi por tudo isso, assim, não foi por eu não ter rezado para ele, não foi por eu não ter lembrado dele. Talvez apenas tenha sido um momento assim, apenas ele me veio à memória aqui, de alguma forma está aqui, me aproximou dele novamente, assim, poxa, eu tive esse irmão, eu nunca parei para rezar por ele, eu nunca lembrei dele, talvez ele só tivesse falado, eu estou aqui, ou eu existi na sua vida, você foi importante para mim, eu sou importante para você, e enfim, eu acho que eu restabelecer essa importância nessa pessoa que eu perdi, que o tempo me tirou assim bruscamente, que eu nem tinha percebido, e era só isso. Uma coisa importante
a gente até orienta isso. Quando as pessoas desencarnam, e que são parentes, ou pessoas até nem parentes, mas conhecidos, a gente não direcionar muito para aquela pessoa específica. A gente entrega a Deus todos os meus antepassados, perdão os antepassados, eu abençoo, amo todos esses antepassados, no sentido único e exclusivamente para que não haja um apego. Então, às vezes a pessoa bota o retratinho ali daquela pessoa e aí direciona aquela vibração para aquela pessoa específica, e assim, não é o ideal, não que não possa, nada que não possa, mas a gente, essa vibração, é lógico, a nossa mente vai vir as imagens de alguma outra, ou aquela outra que vai aparecer na nossa mente, mas o foco tem que ser uma coisa mais direcionada de uma forma generalizada, para que a gente possa não atraí-lo para a vida terrena. Os nossos antepassados, eles continuam convivendo conosco, até quando a gente dorme, sai do corpo, vai lá para o plano espiritual, a gente mantém esse contato. Os espíritos mais iluminados, eles não te cobram qualquer tipo de coisa, eles não vão te exigir uma forma de ligação à sintonia. Até porque, por que não? Por que não? Porque essa sintonia já existe. Essa sintonia que esse irmão tem contigo já é automática. Você não precisa nem pensar nele especificamente, porque ele não é um bebezinho de 2 anos, é um espírito, né? E esses espíritos que vão cedo, eles têm uma evolução boa. Eles têm uma evolução boa. Eles não estão aqui para praticamente algumas coisas que têm que ser resgatadas nessa vida material e ascendem na espiritualidade. Eu tive um parente também que faleceu com 5 anos de idade. E num momento, numa reunião lá na França, no centro, lá na França, falou, olha, esse irmão virou um anjo. E, enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente não se pode deixar, às vezes, levar, que às vezes é algum sentimento de um espírito que não é ele. Às vezes é um espírito que está querendo mexer com você. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que seja, não é obrigado que seja isso. Mas a gente tem que sempre com um sentimento de amor. Aquele sentimento de cobrança, você não rezou para mim, você não me ajudou, você não sei o quê, é mais de um espírito sofredor inferior. Que é um espíritozinho doente, que está carente, né? Me dá colinho, me dá energia, me dá isso. Então, assim, eu não tenho como avaliar para você se era ele mesmo, se não era, assim, não importa. O importante é que você entenda isso. A vibração tem que ser generalizada, até para que o espírito não se aproxime. Esses espíritos que saem mais cedo normalmente são espíritos elevados, que atingem um outro patamar. E o sentimento, na verdade, é um sentimento de amor e de libertação, né? Não de apego e de carência e de necessidade. Então, assim, se vem com esse sentimento, entrega a Deus, abençoa, que às vezes não é aquele espírito que você pensa que é. Às vezes até um espírito que você tem afinidade, mas é um espírito sofredor que está ali jogando aquela influência. É importante isso, a gente entender isso, porque a gente tem que saber direcionar coisas, sabe? Se vem com um sentimento de sofrimento, peraí, o que é? Né? O que é esse espírito que vem me cobrar
uma coisa que eu fiz, que eu não fiz, que eu deixei de fazer, que eu não sei o que. Vamos abençoar e entregar a Deus. Mas que ele entenda que eu fiz o que o meu espírito, naquele estado de alma, permitiu que fizesse. Eu não deixei de jogar amor, ou eu deixei de lembrar de você porque eu sou má, ou porque eu não sou agradecida. Não, porque o meu espírito, porque senão a gente vai... Qualquer sentimento de sofrimento, de alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer de outras vidas, em vez de gerar amor, vai gerar sofrimento. Entendeu? É uma cobrança, um apego, A gente tem que tomar muito cuidado com todas essas cobranças, com todas, você fez isso, você não fez aquilo, você podia ter feito aquilo mais, você podia não ter feito aquilo, mas peraí, quem sou eu? Eu sou o espírito ainda em ascensão e só fiz o que a minha alma permitiu naquele momento que fosse feito. Então eu não vou